Será que é permitido casar-se novamente? Ou será considerado adultério? Vamos agora explorar as Escrituras para descobrir o que a palavra de Deus nos ensina sobre o novo casamento. Vamos em frente. Tudo bem, agora vamos direto para a palavra de Deus. Lucas capítulo 16, versículo 18. Todo aquele que se divorcia de sua esposa e se casa com outra, comete adultério. E aquele que se casa com uma mulher divorciada de seu marido, comete adultério. Apenas lendo esse verso, muitas pessoas pensam: ok, então você não pode se casar novamente. Mas se você ler outros versos na Bíblia, então você pode. Romanos capítulo 7, versículo 2. Uma mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver. Mas se seu marido morrer, ela está livre da lei do casamento. Então, não é errado se você quiser se casar com outra pessoa porque seu marido ou sua esposa já faleceu. Então você pode se casar novamente. Portanto, se voltarmos para Lucas capítulo 16, versículo 18, não está dizendo que você não pode se casar novamente. Está apenas basicamente dizendo que se você se divorciar do seu parceiro apenas para se casar com outra pessoa, então sim, está errado. Ouça novamente. Todo aquele que se divorcia de sua esposa e se casa com outra comete adultério. E aquele que se casa com uma mulher divorciada de seu marido comete adultério. Se você quiser se divorciar do seu atual marido ou esposa por causa de outra pessoa, então você é a causa do divórcio. E sabemos que Mateus capítulo 19, versículo 6. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Agora, todos sabemos que o casamento é uma instituição divina e não devemos encará-la de forma leviana. Na verdade, devemos mantê-lo em honra acima de todas as coisas. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: que o casamento seja honrado por todos e o leito conjugal sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. No contexto do casamento, a infidelidade conjugal é considerada uma das faltas mais graves. Na verdade, é uma transgressão tão séria aos olhos de Deus que permite o divórcio caso um dos cônjuges venha a trair o outro. Mateus capítulo 5, versículo 32 diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, exceto por causa de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e quem casar com a repudiada comete adultério. Agora, por favor, entenda que a palavra de Deus nunca ordena que você se divorcie de alguém. Ela apenas lhe dá permissão para fazer isso em certas circunstâncias. Bem, quando se trata de divórcio, a Bíblia não diz nada especificamente sobre isso, mas sabemos que Deus é contra qualquer forma de abuso e que isso não é o que um casamento deveria ser. Um casamento deve se parecer com isto. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, pois ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Todavia, cada um de vós ame também a própria esposa como a si mesmo, e a esposa reverencia seu marido. Sabemos que é fácil para uma esposa respeitar seu marido quando o marido vive corretamente diante de Deus, quando seu objetivo é seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, quando ele é um bom exemplo, quando a trata com bondade, amor e paixão, quando ele a alimenta, cuida dela da mesma forma que Jesus Cristo cuida de nós, da igreja. Jesus deu a vida pela igreja. É assim que devemos tratar nossas esposas também. Você não é o chefe. Oh, eu sou o chefe. Não. Você só pode liderar quando ouve a Jesus Cristo. Se você diz coisas que não estão em linha com as Escrituras, então sua esposa não precisa te ouvir. Mas quando você diz coisas do Espírito Santo, de Deus,
Então sim, eu acho que a mulher adoraria te ouvir, te seguir como líder da casa, porque então você é um ótimo exemplo e está fazendo o que Deus diz que você tem que fazer. Contudo, se houver abuso, é importante destacar que não há lugar para tal comportamento no casamento. Da mesma forma, o abandono não encontra espaço dentro dessa união sagrada. Se você estiver sendo abusado, às vezes homens são abusados e às vezes mulheres são abusadas. Não vamos focar apenas em um sexo aqui. Se você está sendo abusado, e por favor, saiba que Deus não quer que você permaneça nessa situação, especialmente quando ela se torna perigosa. Saia. Encontre um lugar seguro para você e as crianças, se houver. E lembre-se, você também tem o direito de se defender. Lucas capítulo 22, versículo 35 diz: Quando vos enviei sem bolsa, alforge e sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Então lhes disse: Mas agora quem tiver bolsa, tome-a, do mesmo modo também o alforge. E quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que esta escritura deve cumprir-se em mim, a saber, e ele foi contado com os malfeitores, pois o que está escrito a meu respeito tem o seu cumprimento. Eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Ele lhes respondeu: Basta. Portanto, há momentos em que você pode se defender, quando pode se manter firme, especialmente quando se trata da palavra de Deus, de se apoiar na palavra de Deus, de vestir a armadura de Deus e lutar. Mas também há momentos em que você deve virar a outra face, e também há momentos em que você deve evitar a outra pessoa. Romanos capítulo 16, versículo 17 apela a vocês, irmãos, a tomarem cuidado com aqueles que causam divisões e criam obstáculos contrários à doutrina que vocês têm sido ensinados a evitar. Agora deixe-me falar sobre isso um pouco mais. Quando você vira a outra face em certas situações, isso não significa que as pessoas podem simplesmente pisar em você. Existem momentos específicos para diferentes atitudes, e é necessário sabedoria para discernir quando agir de certa maneira. Virar a outra face implica não responder ao mal com mais mal. Não é sobre retaliação olho por olho. Às vezes é simplesmente uma questão de manter-se íntegro, independentemente das circunstâncias. Ao fazer isso, você pode mudar a percepção dos seus adversários, pois não importa o que eles façam, você permanece inabalável em sua integridade. Você é a luz de Cristo, e eles não podem te mover, não podem te influenciar de forma alguma. Mateus capítulo 5, versículo 38 diz: Ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser processar-te e tirar a tua túnica, deixa-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Por isso, é essencial exercer sabedoria em todas as suas ações, independentemente da situação. Deixe-se guiar por Deus através do Espírito Santo e mantenha sempre a consciência limpa, preservando sua inocência. Mateus capítulo 10, versículo 16 diz: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Agora, se você foi abandonado por seu marido, sua esposa, seu ex-marido ou ex-esposa, você quer se casar com outra pessoa, então você pode fazê-lo se Deus quiser. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15 diz: Mas, se o descrente se apartar, que se aparte, porque em tais casos, já o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Deus te chamou para a paz. Lembre-se de que o Espírito Santo sempre o guiará com discernimento e paz. Portanto, se você não sentir paz em relação a algo, então sabe que não deve continuar com isso. É verdade que o divórcio é uma opção em certas circunstâncias, mas é importante lembrar que não é um mandamento de Deus. Ele deseja que os casais busquem soluções antes de considerar a separação, mesmo quando casados com alguém que não compartilha da mesma fé. O casamento é uma jornada desafiadora, mesmo para os casais cristãos. Infelizmente, nos dias atuais, o divórcio tornou-se uma solução rápida, causando danos profundos, especialmente às crianças envolvidas. A prioridade deve ser tentar resolver os problemas, com a orientação de Deus no centro do relacionamento. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12.
Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem um marido que não é crente e ele consente em viver com ela, ela não deve divorciar-se dele, pois o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. De outra forma, os seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mas se o parceiro descrente se separar, que seja assim. Você pode se casar novamente depois do divórcio? Sim. Porém, a Bíblia diz que, para algumas pessoas, na verdade, é melhor permanecer solteiro. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8. Aos solteiros e às viúvas, digo que é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que viver abrasado pela paixão. Se você estiver à beira do divórcio ou do novo casamento, por favor, espere um pouco e certifique-se de que é a vontade de Deus. Não tenha pressa. Você não pode tomar essa decisão sem Deus. Uma decisão importante como o divórcio ou novo casamento não é apenas sobre você. É sobre Deus. É sobre seu parceiro, seus filhos e os filhos deles. As escolhas que você faz serão como efeitos de ondulação que fluem para o futuro e serão como dominós em certas situações. Isso mudará as coisas. Então você precisa se certificar de que está fazendo o que Deus quer que você faça. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17. Somente cada um ande de acordo com o Senhor, como Deus o tem chamado. É o que ordeno em todas as igrejas. Isso é muito mais importante do que você pode pensar. Então, você precisa confiar em Deus, orar a Ele, falar com Ele sobre o divórcio e o novo casamento. É maior do que você pensa. Não é apenas vou me divorciar dessa pessoa. Ok, vamos nos casar novamente. Não é apenas isso. É maior do que isso. Você precisa confiar em Deus, que conhece o passado, presente e futuro. Deus é onisciente. Houve momentos em que casais enfrentaram uma jornada árdua em busca da paternidade, lutando contra a frustração e a desilusão enquanto tentavam conceber um filho. Após anos de tentativas infrutíferas, alguns deles tomaram a difícil decisão de se divorciar, buscando um novo começo em um novo relacionamento, confiando na orientação divina. Com a permissão de Deus e a bênção de um novo cônjuge, esses casais experimentaram uma reviravolta notável em suas vidas. O que parecia uma impossibilidade antes, de repente, se tornou uma realidade maravilhosa quando, contra todas as probabilidades, foram agraciados com a chegada de um filho. Essas experiências tocantes não apenas celebraram a beleza da nova vida, mas também destacaram a importância de manter a fé e a esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. A jornada desses casais, marcada por desafios e superações, é um testemunho inspirador do poder da perseverança, da confiança em Deus e da capacidade de encontrar alegria mesmo nos tempos de dificuldade. Provérbios 3, versículo 5 diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Você precisa confiar em Deus com tudo. Isso inclui seus relacionamentos com outras pessoas. E quando se trata de divórcio, novo casamento e sobre seu próprio casamento, como você deve ser como mulher, como você deve ser como homem no casamento, como pai, como mãe, tudo isso você faz da maneira que Deus quer que você faça. Confie em Deus. Não confie em seu próprio entendimento. Ele conhece o futuro. Ele sabe qual será o caminho dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos. Confie em Deus.